A ira de Deus algumas vezes se manifesta de imediato, outras vezes não. A Bíblia diz que por tardar a punição, muitas vezes a pessoa faz o que ela quer. Ela age, ela acha que ela não vai sofrer a punição. Às vezes por não receber de imediato, como aconteceu com Israel várias vezes. Israel errou. O profeta levantava de madrugada e falava: olha, não façam isto que vocês vão colher. Mas como a gente não colhe nada de imediato, eles continuaram agindo da mesma maneira, até que um dia veio o cativeiro, até que um dia o rei da Babilônia cercou a Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Então, aquilo que o homem semear, ele vai colher. É uma verdade da Bíblia, meu amado. Se você semeia o pecado, você vai colher pecado. Se você semeia coisas ruins na tua vida, você vai colher coisas ruins na tua vida. Isto é verdade, a Bíblia fala sobre isso daí. Agora, Elifaz estava certo na teologia dele, errado na aplicação da teologia dele. Por quê? Porque nem sempre é isto, nem sempre é assim. Nem sempre quem faz o bem, colhe o bem. Você pode sorrir para uma pessoa e a pessoa dá um soco na tua cara. Você pode demonstrar amor por alguém, como Jesus demonstrou amor por todos, e pode ser traído. Às vezes as coisas não acontecem desta maneira. Nem sempre o sofrimento é por causa do pecado, nem sempre o justo sofre por causa do pecado. Deus havia falado a respeito, no capítulo 1, o escritor do livro de Jó, que a gente não sabe se foi Jó ou se foi outra pessoa que escreveu, mas lá no capítulo 1, pode ter sido Moisés que escreveu, mas lá no capítulo 1, 1 e 2, o próprio Deus fala ao diabo: viste o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O próprio Deus falou que Jó era um homem reto, que Jó era um homem temente a Deus, que Jó era um homem íntegro, era um homem honesto, correto. Deus havia falado isto de Jó. Jó não estava sofrendo por causa do pecado, como Bildade interpretou aquilo. Ele falou: olha, bem-aventurado, feliz é o homem a quem Deus disciplina. Mas isto não se aplicava para Jó, porque Jó não estava sendo disciplinado por Deus. Jó não estava colhendo aquilo que ele semeou. Jó não estava colhendo na sua vida o resultado do seu pecado, meu querido. Então, às vezes você pode pegar uma verdade da Bíblia e usá-la de uma maneira errada. E foi o que Bildade fez. Ele não conseguiu discernir o momento. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele não entendeu que há exceções. Se eu pegar a Bíblia, você pega lá Daniel sendo jogado na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões não é porque ele fez algo errado. Pelo contrário, ele foi jogado na cova dos leões porque ele fez algo certo. Ele foi jogado na cova dos leões porque ele orava e amava a Deus. Quando você pega lá Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram lançados na fornalha de fogo, não é porque eles fizeram alguma coisa errada, não, mas porque eles fizeram alguma coisa certa, porque eles falaram: não, nós só vamos nos curvar ao Senhor nosso Deus, nós não vamos nos curvar a outros deuses, e eles foram lançados na fornalha por causa disto. A gente às vezes acha que se alguém está sofrendo, a gente pega uma lei, a gente pega algo que a Bíblia fala e aplicamos aquilo a todas as pessoas, e julgamos as pessoas segundo o nosso entendimento, e podemos ter um julgamento errado a respeito daquela situação, e afundar ainda mais a pessoa. Olha, segundo eu tenho visto, Jó, o justo não sofre assim não. Se você está passando por isso, tem alguma coisa errada você tem na tua vida, você cometeu algum pecado na tua vida, porque senão você não iria passar por isto. E não é assim. Muitas vezes você faz tudo certo. Muitas vezes você faz o que é o correto. Muitas vezes você toma as decisões certas na sua vida. E de repente a dor vem. Tem gente que pensa que pelo fato de ser crente nunca vai passar lutas na vida. E não é verdade. Você pode ser crente e às vezes pode sofrer perdas. Você pode ser crente e um filho teu morrer.
Você pode ser crente e a tua esposa ficar doente. Não estou dizendo que isto é o que Deus quer. Não, Deus não quer nada disto. Deus não quer que a gente fique doente. Mas às vezes nós vivemos em um mundo que o príncipe deste mundo é o diabo. E a gente que morre, que a gente não esperava que morresse. E aí começam os julgamentos de pessoas, inclusive de dentro da igreja, falar, a pessoa não tem fé. Julgar a vida do outro. Por que isso acontece com fulano? Eu sei que aquilo que você acredita tem um poder muito grande sobre a sua vida. Eu acredito na saúde, eu acredito na prosperidade, eu creio em textos da Bíblia para a minha vida. Eu sei que a tua proximidade de Deus vai livrar você de um monte de coisas. Mas as pessoas sofrem não é só por causa da sua própria vida. As pessoas sofrem por causa de coisas dos outros também. Pessoas sofrem pelo que pessoas fazem. As pessoas sofrem porque outros cometem erros nas suas vidas e afetam a gente. A gente não vive numa ilha isolada, não é verdade? Você tem filhos, por exemplo, seu filho vai tomar a decisão dele. Esses dias eu vi uma pessoa de uma família que é uma bênção, duas famílias, na verdade, são uma bênção. Uma tem uma filha, a filha, enfim, abandonou a Deus, sim, fazendo coisas muito ruins, e outro filho fazendo coisas ruins, e eu fiquei com uma compaixão daqueles irmãos, porque eles são tão de Deus, tão consagrados a Deus, e aí sempre vai alguém lá apontar o dedo, mas vocês não criaram na igreja, vocês não fizeram isso e aquilo, e às vezes as pessoas não entendem que cada ser humano tem as suas decisões. Tem uma verdade da Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, mas cada um tem as suas decisões. Deus não criou robôs, por exemplo. Eu sempre falo com os meus filhos, e graças a Deus meus filhos amam a Deus e amam ao Senhor, mas eu sempre falo com eles a vida inteira. Olha, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso amar a Deus, mas vocês têm que tomar as decisões de vocês, vocês têm que amar a Deus, e vocês têm que decidir servir a Deus ou não. Eu não posso servir a Deus por vocês, eu posso orar por vocês, mas vocês têm que tomar a decisão de falar, não, eu vou servir a Deus de coração, é isto. Agora, as pessoas às vezes pegam uma verdade, que é verdade na Bíblia, e às vezes não se aplica a determinadas situações. E é fácil Bildade chegar lá e os outros chegarem a esta conclusão. O problema é que Jó pecou, o problema é isto. Porque, segundo eu tenho visto, é que o que comete iniquidade, é isso que ele vai colher. Ele até se baseia, olha só, no capítulo 4, se você ler em sua casa, Bildade, ele se baseia até num sonho que ele teve. Alguém chega para você e fala, olha, Deus falou comigo. E às vezes você vai lá e acredita. Porque no capítulo 4 ele fala assim, olha, versículo 13 em diante, versículo 12, olha só. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou diante de mim. Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Acho que um anjo, talvez, no meu sonho apareceu. Eu fiquei todo arrepiado. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. Então eu ouvi uma voz. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições.
quanto mais aqueles que moram em casas de barro, quanto mais aqueles seres humanos. Olha só, Bildad, ele está baseando a sua fala, ele diz o seguinte, olha, eu não sei, um espírito, quando ele apareceu para mim em sonho, eu fiquei arrepiado, e ele falou assim, olha, porventura o mortal é mais justo do que Deus? Porventura, acaso seria o homem mais puro do que o seu Criador? Não, ele falou uma verdade. Mas às vezes uma pessoa pode basear-se numa visão que ela teve e chegar para você e falar para você, olha, eu tive uma visão a teu respeito, um sonho a teu respeito, um anjo apareceu para mim e falou isto, e muita gente é enganada e toma decisões erradas em sua vida por alguém que falou alguma coisa que você não tem certeza, meu querido. Eu recebo tantos vídeos, nem me encaminha a vídeo porque eu não assisto. É raro assistir. Lá no meu Messenger, muita gente manda vídeo, né? Você recebe um vídeo, assista isso, não perca, é imperdível, ultrapasse o máximo que puder. Querido, chegou em mim, parou, morreu. Eu não compartilho nada. Nem assisto, nem me mande, você está perdendo teu tempo. Mas um monte de gente me manda visões, me manda anjo falando, me manda isso e aquilo. Olha, eu de 10 mil eu assisto meio. Então, tem gente que vê tudo. E você vê, irmão, criança, sendo guiado por vídeos de internet que você nem conhece a pessoa. Nem sabe quem é. Aí vem um lá, fala que a máscara, não use máscara que veio da China, que contaminaram a máscara. E os irmãos ficam apavorados, não usam mais máscara, ficam com medo, que veio da China. Acredita em tudo. Qualquer vídeo que alguém fala alguma coisa, olha, isso aqui está acontecendo, é o anticristo. Então, meus queridos, às vezes a pessoa pode falar, olha, eu recebi esta mensagem de Deus para você. Ótimo, pode ouvir. Pode ouvir. Tenha discernimento. Não engula tudo que falam que é de Deus. Que alguém pode ter comido uma feijoada e sonhado. E falar para você que é Deus e não é Deus. Você está me entendendo? Eu na minha vida, querido, sou crente há mais de 40 anos, na minha vida eu já vi um monte de gente dar passo errado na vida, gente sair da igreja, porque o outro falou, que o outro falou, e foi lá e fuxicou, e depois se arrepende amargamente e não volta de vergonha. Nessa igreja aconteceu um monte de vezes. Não volta de vergonha. Então, não seja precipitado nas palavras que você recebe. Pensa, seja sábio, não seja tolo. Você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia, vai orar e ler a Bíblia. É como eu falei, eu estou pregando sobre Apocalipse nas quartas-feiras. Está cheio de gente doida esperando para ouvir eu falar quem vai ser o anticristo. Já vou te decepcionar já logo de cara, antes de começar. Não sei, faço a mínima ideia. Quando, na década de 80, que eu estava na escola bíblica, havia uma corrente que dizia que o anticristo era o Papa João Paulo II. No meio evangélico. O Papa morreu, foi enterrado. Cadê o anticristo? Então não chegue a conclusões que não estão claras na Bíblia. Não estão claras. Porque às vezes uma palavra, ela fere tanto uma pessoa que faz a gente falar mais besteira ainda. Às vezes a falta de compreensão dos outros. Sabe, a igreja é que mais mata as pessoas. Se alguém lá fora no mundo, o cara peca, faz tudo quanto é coisa, os amigos o abraçam. Dentro da igreja, não estou dizendo que nós devemos pecar, não. Mas se uma pessoa pecar, a igreja é o primeiro a um ligar para o outro e descer a lenha no irmão. Tá vendo? Bem que eu desconfiava. E ao invés de levantar, como ele fala aqui, olha, o Jó, ele fala no versículo 14, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Ao aflito, o amigo deve mostrar compaixão e não afundar ainda mais, lançar mais para baixo, destruir a vida.
Parece que as pessoas têm prazer em ver os outros sendo destruídos. Parece que as pessoas têm prazer. Eu não sei se eles se sentem mais santos. Porque na igreja é o lugar de todo mundo, aqui é santo. Todo mundo. Deus diz que nós somos santos. Mas na prática, nós estamos num processo de transformação. Se você for olhar para dentro da tua vida, tem muitas coisas que Deus precisa fazer na tua vida. É verdade ou não é? Tem muitas coisas que Deus precisa fazer na minha vida. Falei para vocês. Até a internet nos ensina. A gente tem que aprender. Todas as situações nos ensinam. Esta pandemia que está vindo, é para nos ensinar também muita coisa. Foi Deus que mandou? Não, não foi Deus que mandou. Mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender, por exemplo, que você precisa economizar mais o seu dinheiro, que a Bíblia já te ensinava isso daí, você não fez. Não é verdade? Verdade, você não sabe o dia de amanhã. Você de repente está seguro, não, eu estou seguro. De repente a tua vida muda radicalmente de um dia para o outro. De um dia para o outro. A gente tem que aprender as coisas. A gente às vezes tem que aprender a ser mais compassivo com as pessoas, mais misericordioso com as pessoas, se colocar mais no lugar das outras pessoas. Essa semana, conversando com meus filhos, nós estávamos sentados, conversando, minha esposa, minha nora, tal. Estávamos lá e eu estava falando, olha, eu tive o privilégio de crescer numa casa que nunca vi briga com meu pai, com a minha mãe. Eu nunca vi o meu pai gritar com a minha mãe, eu nunca vi minha mãe maltratar meu pai. Nós sempre tivemos o necessário, nós nunca passamos fome. Meu pai nunca me xingou de nada, nunca ouvi o meu pai falar que eu era burro ou coisa assim. Era uma criança normal, vivendo no interior, que jogava bola na hora que saía da escola, correndo de bicicleta para ir jogar bola, para ir no clube, nadar. Essa era a vida no interior, a gente andar para lá e para cá, brigava na rua sempre com os amigos, mas meia hora depois está tudo abraçado de novo, e a vida era assim. Um era o magrinho, o outro era o gordinho, o outro era o dentuço, o outro era isso, o outro era aquilo, todo mundo tinha apelido, ninguém se importava com isso daí, a gente era feliz e vivia muito bem. E eu cresci sem complexo de inferioridade, não cresci com traumas emocionais, nada disso daí. Eu me converti, queria orar, buscar a Deus, Deus me ensinou muita coisa, então eu tive o privilégio de não passar por algumas coisas que outras pessoas passam. E às vezes a gente precisa se colocar no sapato delas, para entender o que elas passam. Porque ele pode ter sido zoado na escola, e ter criado coisas no coração dele. Ele pode ter crescido num lar em que o pai batia na mãe, e ter criado coisas na vida dele. E a gente às vezes julga tudo por nós. E às vezes a gente não se coloca no sapato das outras pessoas, não tem empatia, não tem compaixão das pessoas. Se fala tanto uma coisa para a pessoa, que a pessoa às vezes começa a pensar que aquilo é uma verdade. Você já ouviu falar, na verdade o comunismo é assim, né? Esses caras aí, os pensadores, falam assim, ó, se você falar 1000 vezes uma mentira, aquela mentira se torna verdade. As pessoas acreditam que seja verdade. Tem gente tão cega que acredita que certas coisas são verdades. Você não convence ela que é mentira. Ela ouviu aquilo por tanto tempo. E ele começa a pensar, ó, se eu pequei, que mal eu te fiz, ele fala para Deus, ó espreitador dos homens. Se eu pequei, que mal que eu fiz para o Senhor? O Senhor que está vigiando a minha vida, que vigia a vida das pessoas. Que mal eu fiz, espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti? Que o Senhor colocou um alvo nas minhas costas e agora tira suas lanças em mim? Que fizeste um alvo para ti? Porque a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Se eu errei, então o Senhor não me perdoa? O Senhor não arranca isso de mim? O Senhor que vigia tudo,
Agora, essa primeira fala de Jó termina num versículo que, quando eu li, eu até chorei. É difícil de eu falar, porque Jó amava a Deus. Jó era um homem íntegro. Deus falou isto. Falou para o diabo: olha, você viu como ele é íntegro? Você viu como ele é reto? Você me provocou, e eu deixei você tirar os bens dele, você viu? Ele não blasfemou. Você viu? E Jó, embora ele estivesse com raiva, digamos, ele estivesse bravo, estivesse questionando, lá no fundo do seu coração ele sabia quem era Deus, ele sabia do amor de Deus, ele sabia da graça de Deus, ele sabia da misericórdia de Deus. Ele sabia que Deus o amava. E ele fala aqui no último versículo: por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora eu vou morrer, eu vou deitar no pó. E se o Senhor me buscar, o Senhor não vai me achar. Já não serei. No fundo ele está dizendo para Deus, sabe, que nem uma criança. Quando a gente fala para o pai e para a mãe, fala uma arte: eu vou embora da minha casa. A Célia que fala isso, minha esposa, que fala que quando ela era pequenininha, ela queria ir para casa da avó dela, pegar a calcinha dela, pegar as coisinhas dela na mão, e queria ir embora. A avó morava do lado, eu ia embora para casa da minha avó. Vou mudar daqui. Sabe, eu vou morrer. Mas quando o Senhor me buscar, o Senhor não vai me achar, que eu já vou estar morto. Porque no fundo Jó sabia da compaixão de Deus, que Deus o buscaria. Já sabia que Deus o amava. Eu sei que às vezes você passa momentos difíceis na vida, e que você que foi criado, digamos, e ouviu pregações da palavra de Deus, lá no teu coração, no fundo do teu coração, você sabe que Deus te ama. Você sabe disto? Sabe disto? Você sabe que Deus te ama. Sabe, eu vejo que a gente tem que aprender algumas lições, porque a pergunta de Jó aqui é: por que eu? Por quê? E a gente não tem resposta para todas as coisas na nossa vida. A gente tem que aprender uma coisa, queridos, que às vezes os caminhos de Deus, a Bíblia diz isso, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. A Bíblia diz em Jeremias que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Mas ao mesmo tempo Jeremias também ele diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, são pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus sempre pensa o melhor para a minha vida e para a sua vida, meu amado. Deus sempre pensa o melhor para as nossas vidas. Eu tenho aprendido na minha vida o seguinte, que quando eu não entendo os pensamentos de Deus no momento, eu não entendo os porquês, eu não tenho resposta para as perguntas que eu mesmo faço. O que eu, Edson, tenho aprendido na minha vida é confiar em Deus na escuridão. É confiar em Deus quando eu não vejo uma resposta. É confiar em Deus quando a lógica não está me dizendo nada. Porque é fácil uma pessoa questionar, não é? Porque o bom sofre, porque Jó sofreu, porque Deus é mau, porque Deus abandonou, porque isto e aquilo. Olha, quando a gente não sabe, não entende, eu preciso fazer escolhas. Eu vou blasfemar, eu vou desacreditar, ou eu vou continuar crendo em Deus, ainda que não seja lógico, ainda que eu não tenha respostas, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja uma saída. Querido, eu tenho escolhido na minha vida confiar em Deus quando eu não estou enxergando nada. E eu falo isso sempre, eu oro isso, eu falo para Deus: Senhor, olha, a gente passa por coisas na vida, e a gente olha para trás, eu olho para trás na minha vida, e eu posso dizer para você que na minha vida eu nunca vi Deus me desamparar ou me abandonar em um segundo sequer, em um único momento. Olha, já passei momentos difíceis, já chorei algumas vezes. Há uns anos atrás, vocês sabem que umas pessoas mandaram umas cartas falando mal de mim,
Muitas pessoas receberam cartas, mandaram para 2.000 pessoas. Gente que saiu da igreja chateada. Chateada porque eu nunca revelei o motivo. Só eu e Deus sabemos. Porque às vezes eu faço uma coisa e falo o seguinte: você faz isso, não faz isso. Eu nunca falei. Minha esposa sobe e meus filhos sabem. E aí pronto, foi um fuá. Eu chorei muitas vezes. Porque falaram um monte de bobagens e mentiras e... Querido, o tempo é um bom remédio. E fazer o que é certo diante de Deus é o melhor de todos. Faça o que é certo. Haja corretamente. Deus é o justo juiz. Não é isso que a Bíblia fala? É isso que Deus fala. Eu tenho que fazer escolhas na minha vida. Eu tenho que fazer escolhas na minha vida. Você está passando um momento difícil na sua vida? Você não enxerga uma saída? Querido, não precisa enxergar. Quando a gente vive pela fé, a gente não precisa enxergar. Se eu enxergasse, eu andaria por vista, não pela fé. Não precisa enxergar. Você só confia. Tempestade, eu estou voando por aparelhos. Esse é o meu aparelho. Estou voando por aparelhos. Não estou voando pelas vistas. Estou voando pelo aparelho, que é a palavra de Deus que jamais falha, e um Deus que nós servimos que jamais falha, jamais engana, jamais erra, é um justo juiz, o espreitador dos homens, que enxerga o íntimo, que enxerga o coração, que enxerga os nossos passos, que enxerga os nossos caminhos, e nem sempre paga você com o que você merece. Na maior parte das vezes Ele paga você com a graça dEle. Sabe, Deus foi justo. Sim, só para eu terminar. Jesus foi crucificado. Sabe por que Ele foi crucificado? Porque Deus foi justo em matá-lo. A Bíblia diz que Ele foi o justo e justificador ao mesmo tempo. Por que Deus foi justo e Jesus recebeu aquilo que Ele precisava receber? Porque Ele era pecador? Não, Ele nunca cometeu um pecado. Mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Ele pegou o teu pecado, o meu pecado e lançou tudo sobre Ele. E quando estava sobre Ele, Deus foi justo em matá-lo para justificar a minha vida. A Bíblia diz que ao mesmo tempo Deus é justo e o justificador daqueles que creem. Deus seria justo em nos matar. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, lançou sobre Cristo. E pelo fato de eu olhar para Cristo e crer em Cristo, eu tenho a vida eterna. E eu não pago pelos meus pecados, porque os meus pecados já foram pagos por Jesus. Eu faço uma escolha. Eu não vou ficar ouvindo tudo o que falam. Quando você precisar de palavras de ajuda, busque na palavra de Deus. E busque gente que queira levantar você. Gente que quiser derrubar você, pode ter muitos. Feche os ouvidos. E crê em palavras de esperança e de fé. É que nem a televisão. Mostra, morreu tantas pessoas. Sim, morreram pessoas. Cada uma delas é pai, é filho, é irmão de alguém. E alguém está sofrendo, famílias estão sofrendo. Mas morreu, 4.000 morreram. A ênfase sempre, parece que a ênfase sempre é nas tragédias. E não nos que estão vivendo. Às vezes a gente tem que tirar um pouco os olhos das tragédias e ter esperança em nosso coração de que nós vamos atravessar o outro lado. Amém, meus amados? Que Deus está conosco. Jó precisava de uma palavra de força naquela hora. Você perdeu família, você perdeu filhos. Não adianta eu falar assim, é por causa do teu pecado. Que não era isso daí. Ele era um homem bom.
nem todo mundo que fala para a gente é de Deus, queridos. Às vezes o diabo vai mandar umas pessoas para falar coisas para a gente, para tirar a gente do propósito de Deus para a nossa vida. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. E sirva a Deus com todo o teu coração. Amém?